Olá, queridos alunos, eu sou o professor Henrique e nesta aula nós iremos trabalhar um tema bastante importante e atual. Iremos falar sobre os escritos sagrados e a intolerância religiosa. Nessa oportunidade, iremos dividir essa aula em 3 momentos. Nesse primeiro momento, eu irei explicar para vocês o significado de escritos sagrados e intolerância religiosa. Depois, irão fazer uma atividade e, por fim, será um momento de corrigir. Então, neste momento, preste muito bem atenção, vamos aprender o que são escritos sagrados. Na tela aqui, em destaque, você observa vários livros que compõem em diversas religiões. Quando nós falamos de escritos sagrados, nós estamos falando de textos religiosos de diversas religiões que relatam uma experiência de manifestação transcendente. Ou seja, alguém tem um contato com o ser divino. Estes textos estão presentes em diversas culturas. A mais conhecida, que nós conhecemos aqui no Brasil, é a Bíblia Sagrada, que faz parte do cristianismo e do judaísmo. Nós temos também o Alcorão, que faz parte do islamismo. Nós temos, por exemplo, as Vedas, que faz parte do hinduísmo. E a Torá, que faz parte do judaísmo. Isso são alguns dos exemplos de escritos sagrados. Então, todas as culturas, elas têm a sua maneira de expressar a sua fé. Existem os escritos, mas também existem tradições que fazem essa repassagem, essa contagem de sua fé de meio oral. Mas nessa oportunidade nós iremos conhecer de perto aqueles que foram escritos. O que torna um texto ser sagrado? O que deixa um texto ser divinizado? Como nós falamos, a Bíblia Sagrada. O que é considerado texto sagrado é porque, de alguma maneira, ocorreu uma revelação por um ser divino, um ser supremo, um Deus ou deuses, que inspirou alguém para escrever e, além de escrever, transmitir sua vontade para a humanidade. Os textos sagrados, eles sempre trazem ensinamentos profundos. Por isso, muitas culturas consideram como uma coisa imaculável, ou seja, não se pode alterar. Qual é a finalidade dos textos sagrados? Por que esses textos existem? Então, a primeira finalidade de um texto sagrado, o Deus escreveu ele para que o indivíduo, o ser humano, o fiel, possa ter contato com ele, possa ter uma harmonia, independente da cultura, independente da religião. Cada Deus, ele se manifesta para se revelar ao homem, para que esse homem, ele possa ter essa intimidade. Essa é a primeira finalidade. A segunda finalidade dos textos sagrados, em todas as culturas, o objetivo é ter uma convivência harmoniosa entre os seres humanos. Ou seja, todas as religiões, ela prega, primeiramente, que o indivíduo, o crente, o fiel, tenha um bom relacionamento com Deus, o homem e Deus. E em segundo ponto, o relacionamento do homem com o seu próximo. Essa é a base de todas as religiões, de todos os escritos. Por exemplo, nós vamos ver na Bíblia Sagrada, os primeiros 4 mandamentos tratam do relacionamento, como o homem deve se comportar diante de Deus. Deve amar a Deus sobre todas as coisas. A partir do 5º mandamento, vai falar do relacionamento do homem para com o seu próximo. E lá vai dizer, não matarás, não roubarás. Então, todas as religiões, ela ensina isso. Primeiro você aprende a se relacionar com Deus e depois com o próximo. Essas são, ou é, o principal segredo de uma religião. E o que vem ser intolerância religiosa?
a intolerância religiosa é uma forma de preconceito por conta da religião. Ou seja, pessoas que têm uma cultura diferente, geralmente têm uma religião diferente. E por causa dessa diferença, muitas vezes há um preconceito, há intolerância, ou seja, a pessoa não quer ter contato ou não aceita a presença. Nós podemos ver isso em várias cenas de intolerância religiosa. Quando passa uma pessoa com a roupa de uma cultura africana, indiana, geralmente ocorre a questão da repreensão, do descaso, do bullying. Por isso, a intolerância é uma maneira contrária do que os escritos sagrados ensinam. Por exemplo, observa a imagem. Dependendo da cultura, vai caracterizar também a religião. Nós temos aqui duas personagens, duas mulheres no mesmo ambiente. Observa a imagem. Para nós, é algo estranho, diferente uma mulher na praia vestida dessa maneira. É mais comum desta maneira. Porque dentro da cultura há uma diversidade. E isso também vai para a religião. No islamismo, por exemplo, as mulheres elas não podem mostrar a sua cabeça, mas elas vão à praia, dentro da sua cultura, da sua religião. Nós podemos dizer que ele está errado? Não. Nós podemos fazer piada? Não. Nós podemos discriminar? Não. Isso se torna intolerância. Os textos sagrados nos orientam que a gente deve amar, deve cuidar e deve respeitar. Então, mesmo sendo diferente, talvez nós possamos até pensar que é errado, mas não é. O que é espiritualidade? Quando nós estamos em uma religião, nós falamos de espiritualidade. Espiritualidade é a forma como a pessoa expressa a sua fé baseada nos escritos sagrados, agradando ao seu Deus ou aos deuses e convivendo em harmonia com o seu próximo. Então, na espiritualidade, o indivíduo, que ele realmente é fiel, ele é crente, ele é temente, ele tem uma vida harmoniosa com o seu próximo e busca compreender a vontade do seu Deus e colocar em prática aquilo que está escrito no seu livro da sua religião. Então, quando nós falamos de espiritualidade, nós estamos falando de uma pessoa que é temente, não somente a Deus, mas cumpre aquilo que seu Deus quer, respeitando e convivendo em harmonia com o seu próximo. Por exemplo, Jesus Cristo é um exemplo claro de como ter uma espiritualidade que agrada a Deus. No Sermão da Montanha, no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, do capítulo 5, do versículo 7 ao 9, Jesus vai ensinar um princípio fundamental das Escrituras Sagradas. Ele nos diz, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Observe que Jesus está ensinando aquilo que é o segundo fundamento de uma religião: a vida em harmonia com seu próximo. As escrituras sagradas, independente da religião, elas sempre vão pregar a paz, a união, a comunhão, a vida em sociedade, independente se um indivíduo pertence a uma cultura ou uma religião diferente. A religião é uma forma de se organizar a sociedade em harmonia. Nessa oportunidade, nós podemos aprender 3 coisas. Primeiro, os escritos sagrados servem para orientar. Segundo, os escritos sagrados servem para a gente
melhorar nosso relacionamento com Deus e com o próximo. Terceiro, nós aprendemos que o escrito sagrado serve para que a gente possa combater a intolerância religiosa. Agora, nós iremos passar uma atividade e você vai ter um tempo para responder. Após a atividade, vamos agora para a correção. A primeira pergunta: qual é a segunda finalidade dos textos sagrados? Então, a segunda finalidade do texto sagrado é a convivência harmoniosa com o próximo. Lembre-se bem, todo texto sagrado tem esse objetivo. Toda religião tem esse objetivo. O homem precisa viver em harmonia com o seu próximo. O homem precisa respeitar o seu próximo. O homem precisa ser tolerante com o seu próximo. Então, a segunda finalidade do texto sagrado é essa. Você que diz que teme a Deus ou ama a Deus, você tem por obrigação viver em harmonia com o seu próximo. Independente se ele é cristão, muçulmano, hinduísta, budista, seja qual for a religião. Você, como fiel a uma determinada religião, seguindo um determinado Deus, você tem que buscar viver a convivência harmoniosa. Vamos à segunda questão. A principal característica que torna um texto sagrado. Nós tínhamos três opções. A primeira opção, uma pessoa transmitiu as informações para outra. Uma pessoa cria da sua imaginação. E a última, que é a correta, por meio de uma revelação de um ser divino, supremo, um Deus ou deuses. Toda a escritura, ela foi revelada. Toda a escritura, ela foi inspirada por Deus ou deuses para um indivíduo. E esse indivíduo sempre teve a responsabilidade de divulgar e transmitir. E todo aquele que recebeu essa escritura tem o dever e a obrigação de cumprir. O próprio Jesus falou: aquele que me ama é aquele que guarda os meus mandamentos, os meus ensinos. Quando nós temos um Deus em nosso coração, é dever você guardar no coração os ensinos. Guardar no coração os ensinos significa colocar em prática o ensino, para que possa viver em harmonia. Quando se vive em harmonia, se cumpre a espiritualidade. Vamos à terceira questão. Na terceira questão, era um caça-palavra. Os nomes dos livros sagrados. Do hinduísmo, se chama Vedas. Do cristianismo, Bíblia. E islamismo, Corão ou Alcorão. Quem conseguiu encontrar, nós temos aqui Vedas, Bíblia e Corão. São alguns exemplos de livros sagrados, mas existe uma infinidade de livros sagrados. E eles são importantes porque eles foram a base de toda a nossa sociedade, das leis modernas. Hoje nós temos leis, por exemplo, do crime. Quem mata alguém é punido. Lá já tinha uma lei: não matarás, não roubarás. Então, as leis atuais, elas também têm seu fundamento, ou seu princípio, nos princípios escritos nas religiões. Vamos para a quarta questão. Vamos usar o V para verdade e F para falso. Conforme a Bíblia Sagrada, que ensinamento demonstra que o cristianismo não permite que o fiel pratique intolerância religiosa. Recordando, intolerância religiosa é a prática de você criar preconceito, perseguir alguém que tem a religião diferente da sua.
A Bíblia nos fala, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Então, se você é manso, se você é uma pessoa que pratica o bem, você está cumprindo aquilo que a Bíblia ensinou. Então, a questão se torna verdade. O outro ponto, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Então, o que é justiça? Ser justo. Se você tem um Deus, o outro também tem o direito de ter o Deus dele. Então, isso é ser justo. Então, a Bíblia está dizendo que você precisa ser justo. E isso contraria a intolerância religiosa. Não é só a minha religião. O outro pode ter a religião dele e viver pacificamente em sociedade. Outra questão. Bem-aventurado os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. O que é misericórdia? Misericórdia quer dizer aquela pessoa que tem compaixão, que tem amor, que tem cuidado. Então, se a pessoa é um crente, um fiel, um adepto de verdade, ele é a pessoa que tem misericórdia. Ele não vai maltratar, ele não vai agredir outra pessoa. Então, isso também é verdade. Então, isso é o que Jesus nos ensinou. O outro, bem-aventurado os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Por que verão a Deus? Porque aqueles que são seguidores fiéis de Cristo, conforme nós estamos falando da Bíblia, ele vai ter um coração puro, limpo, sem maldade. E isso contraria a intolerância religiosa. E a última, nós vamos ver, bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então, o nome já diz, pacificadores. O intolerante religioso, ele gosta de confusão, de briga, gosta de provocar. Jesus nos ensina que quem segue os escritos sagrados é aquele que busca a paz, a união, o respeito. Então, quando nós estudamos os escritos sagrados, nós aprendemos que Deus, ele pode se manifestar em qualquer cultura. E qualquer cultura também tem deuses diferentes. Isso nós precisamos aprender a viver em comunhão, em harmonia. Até a próxima aula, onde iremos tratar outro tema, ok?